Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre América, mais precisamente sobre os aspectos gerais e econômicos da América. Não esqueça que esse continente ele é muito importante para o cenário internacional e muito importante para o nosso entendimento geográfico, claro, nas questões da formação territorial, a importância desse continente para o espaço mundial, assim como, claro, acima de tudo, a sua diversidade biológica e até natural. A princípio, querido estudante, nós precisamos lembrar de alguns aspectos gerais do continente americano. O continente americano tem precisamente 42.189.120 quilômetros quadrados, perfeito? Não esqueça que ele possui alguns paralelos que o cortam. O continente americano ele é cortado exatamente por 4 paralelos principais. Nós temos o Círculo Polar Ártico, ok? Temos o Trópico de Câncer, a linha do Equador, que inclusive corta o nosso território nacional, o Brasil, e temos o Trópico de Capricórnio, que também passa pelo nosso território nacional. Diante dessa situação, nós podemos perceber que a América ela terá uma grande quantidade de diversidade, seja no clima e seja até exatamente na sua própria biodiversidade, portanto fauna e flora. É nesse contexto que você precisa recordar que o continente americano ele tem uma diversidade climática intensa. Nós temos vários tipos de clima, nós temos do clima polar, subpolar, temperado, também chamado de subtropical, o clima tropical que tem suas variações, perfeito? Muitos influenciados pela posição latitudinal, mas também influenciados pelas correntes marinhas. Ora, correntes marítimas quentes e frias. Diante dessa diversidade climática, nós vamos também ter uma diversidade botânica, ou seja, vamos ter inúmeros tipos de biomas. Nós vamos ter biomas relacionados à tundra, a taiga, as florestas tropicais, as florestas equatoriais, assim como até áreas desérticas. Então nós percebemos, portanto, que o continente americano é bastante diverso, biologicamente falando, assim como também é diverso na questão climática. E seguindo essa teoria, a gente precisa lembrar também que o continente americano é bastante diverso e bastante irregular. Nós temos inúmeras formas de relevo que vai variar de 0 até 4.000 metros de altitude. Então, no continente americano, nós temos áreas de depressão relativa, que são aquelas áreas que estão acima do nível do mar. Nós temos as depressões absolutas que estão abaixo do nível do mar. Nós temos também montanhas, planaltos, depressões. Tudo isso, perfeito, são áreas que acabam compondo o nosso relevo, que na área da América é um relevo extremamente irregular e, claro, variado. Assim como a própria hidrografia. A nossa hidrografia americana ela é bastante densa e caudalosa, ou seja, tem muitos rios e tem muita água, até porque tem grandes influências do Oceano Atlântico, assim como também tem grandes influências do Oceano Pacífico. E observe que algumas linhas passam em alguns territórios. Essas linhas mais fininhas em azul são a dimensão dos rios. Observe que o Brasil tem muitos rios, a América do Sul tem muitos rios, já também como nas áreas da América do Norte, muitos rios. E pelo fato da América Central ser um conjunto de áreas litorâneas também, nós temos uma grande dimensão de rios e até oceanos que banham essa área continental e até essa área insular do continente americano, representando, portanto, a América Central. Dando continuidade, nós precisamos lembrar dos aspectos econômicos do continente americano. Não esqueça que a nossa economia, quando eu falo nossa América, não esqueça, ela é bastante diversificada, é rica em recursos naturais. Nós somos ricos em água, somos ricos em flora e fauna, ou seja, animais e vegetais. O continente americano ele é abundante também em recursos minerais, além, claro, da riqueza em biodiversidade. Observa que a América ela é marcada por inúmeras áreas mineral.
níquel, urânio, fosfato, prata, petróleo, ouro, manganês, gás natural, ferro, estânio, cobre, zinco, chumbo, carvão, bauxita e, claro, nós temos a zona pesqueira, ó. Toda essa área aqui é uma área pesqueira, assim como as áreas, né, que nós temos do outro lado banhadas pelo Oceano Atlântico. Então observa que nós estamos bastante diversificados, né, quando se fala em relação climática e também de recursos naturais. Mas nós temos que ter uma observação. Não esqueça que a economia americana ela é bastante, claro, diversificada, é bastante produtiva, mas ela é marcada por inúmeras desigualdades produtivas. Perfeito? Então tem áreas modernas e tem áreas bastante atrasadas. Tem áreas intensivas e tem áreas extensivas. E aí, claro, nós precisamos lembrar que essas áreas intensivas e extensivas elas são mais frequentes em algumas áreas da América e menos frequentes em outras áreas. É nesse contexto que eu trago aqui para você exatamente a agropecuária americana. A agropecuária americana ela é bastante diversa em todos os sentidos, seja no plantio e seja na criação. Mas para isso você precisa lembrar da diferença entre a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Elas têm inúmeros critérios que os diferenciam. O primeiro é o capital, que é o dinheiro. Se você tem um capital baixo, né, certamente você terá técnicas, né, bem atrasadas. Então a extensiva ela é marcada por um capital baixo, enquanto a intensiva ela é marcada por um capital alto, né? A partir daí, se você tem um capital baixo, as técnicas são bem simples, portanto atrasado. Então, normalmente, o cara da agropecuária americana que pratica uma agropecuária extensiva, ele promove o desmatamento, as queimadas, diferentemente daquele cara que pratica agricultura moderna, onde ele vai utilizar fertilizantes, agrotóxicos, transgênios, que são sementes feitas em laboratórios. Tudo bem? O uso do solo nas áreas extensivas é um uso de solo rotativo, porque não se tem técnicas suficientes para suprir as necessidades do solo e garantir a sua fertilidade. Diferente da agricultura intensiva, onde você vai ter um uso permanente, já que se utiliza adubos químicos, fertilizantes e inúmeras técnicas para manter aquele solo fértil para o plantio. Neste caso, a produtividade na agricultura americana extensiva é marcada principalmente por baixa escassez na produção, diferente da intensiva, que possui uma alta e, claro, produtiva agropecuária, ou seja, passa a produzir bastante. É nesse contexto que você precisa lembrar que na agricultura extensiva americana nós temos aquela agricultura familiar, agricultura tradicional, ainda muito frequente nas áreas latino-americanas, nas áreas da América Central, nas áreas da América do Sul. Perfeito? E, claro, nós temos a agricultura americana intensiva, marcada pelo uso intenso das máquinas, com mão de obra qualificada, com agrotóxicos, substâncias químicas, claro que, infelizmente, acabam gerando inúmeros problemas ambientais. O que vale salientar aqui é que a agropecuária americana ela é muito importante, mas, ao mesmo tempo, muito diversa. A agricultura extensiva, sendo muito frequente na América Latina, porém, existem alguns pontos que existe a agricultura intensiva e, claro, a agricultura intensiva, principalmente concentrada nas áreas da América anglo-saxônica. Tudo bem? Dando continuidade, nós precisamos lembrar que a indústria americana ela é uma indústria muito importante para o cenário internacional. Mas, antes disso, nós precisamos lembrar da tecnologia. Não esqueça que a maioria dos países latino-americanos infelizmente ainda são bastante atrasados e infelizmente ainda bastante dependentes de capital e principalmente de tecnologia estrangeira, ok? Mas nós percebemos que essa tecnologia ela é bastante concentrada na América anglo-saxônica, com grande destaque para os Estados Unidos da América. Não esqueça que os Estados Unidos é um grande país e, além de ser um grande país, tem uma economia muito importante para o cenário regional, ou seja, para a América e principalmente para o cenário mundial. Tanto é que os Estados Unidos atualmente têm um grande domínio tecnológico, um grande domínio diplomático, assim como um domínio até militar. Então, a supremacia norte-americana acontece frente aos países latino-americanos. Até nisso, você percebe que tem a questão industrial, ok? Se você for analisar, a indústria moderna ela se concentra ainda também na América anglo-saxônica, nas áreas do Texas, Califórnia, Seattle, Vale do Rio São Lourenço, região dos Grandes Lagos. Porém, nos últimos anos,
tem ocorrido um desenvolvimento de determinados países latino-americanos, são os chamados países emergentes. Esses países emergentes, eles estão localizados na América Latina, né? Nós temos o México, temos o próprio Chile, o Brasil. Mas o que é interessante é você entender que a indústria moderna, né, de grande capital e de grande tecnologia ainda se concentra na América anglo-saxônica, mesmo com um certo desenvolvimento, mesmo com uma certa emergência de alguns países emergentes da América Latina. Deixe seu like, a gente se encontra na próxima aula, seguindo sempre na certeza de vencer.